Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao BonsaiCast, esse nosso bate-papo sobre ensino jurídico, tendências e tudo que diz respeito às melhores práticas. No nosso encontro de hoje, estou eu aqui, Gabriel Nogueira, acompanhado dessa ilustre Evelyn Lima, que vai bater comigo um papo sobre tendências, perspectivas do ensino jurídico para o futuro. O que a gente pode esperar aí desse ensino jurídico de qualidade do Brasil? Será que é o ensino jurídico de qualidade? Será que é um ensino jurídico que está por melhorar? Então é sobre esse assunto e essas perspectivas que a gente está aqui em mais esse encontro nesse BonsaiCast. Encontro marcado todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui nesse nosso canal do YouTube. Então eu convido vocês aqui. Como é que estão as coisas, minha querida? Eu agradeço aqui o convite maravilhoso. Obrigada e obrigada pela audiência. É uma alegria sempre falar com você, né? Tantos assuntos interessantes que a gente às vezes acaba até passando do tempo. O bom é que nosso bate-papo flui sempre, né, Evelyn? Obrigada pelo convite. A gente fala aqui e quando vê o tempo já passou mais até do que deveria. Mas vamos lá, vamos falar hoje um pouquinho sobre perspectivas e tendências aí do ensino jurídico. A gente já sabe que a tecnologia hoje tomou conta, né, de todas as áreas do conhecimento no ensino e no ensino jurídico. Não é diferente. E com toda a sua experiência, né, eu sempre brinco dizendo que o seu olhar é um olhar ali do controle, o olhar de quem já esteve, né, à frente ali com as agências de regulação do MEC, em autorização, em acompanhamento, supervisão de cursos. Então, queria que você dissesse assim, rapidamente para a gente, o que se espera de um ensino jurídico de qualidade? Hoje, o que a gente tem e com perspectivas de futuro. O que a gente pode rapidamente enquadrar aí sobre isso? Na perspectiva de ensino em geral, nós temos aquela questão sempre associada à pesquisa e à extensão, né? O ensino não pode estar hoje tão dissociado. Mesmo que seja uma faculdade, a gente sabe que a extensão já é uma exigência para ser curricularizada. Então, a tecnologia ela vem para trazer mais um aporte, tanto no ensino quanto na pesquisa e na extensão. Então, hoje, dissociar o ensino, sobretudo o ensino jurídico, da tecnologia, já não é mais possível. Então, a realidade é cada vez mais a gente trabalhar termos de educação digital, letramento digital, plataformas em que o aluno consiga fazer interação dialógica entre as trilhas de aprendizagem, seja no ensino, na extensão ou na pesquisa, né? E em todos os níveis. Então, cada vez mais o aluno ele tem que estar preparado no mercado de trabalho para saber não só o direito, mas como exercer o direito. E hoje, exercer o direito, em sua grande maioria, você faz por meio de uso de plataformas digitais. Então, o ensino com o letramento digital hoje é uma exigência para uma tendência futura no mercado do ensino jurídico. Eu diria, inclusive, complementando, né, sua fala, fazendo o dever de casa e separando assuntos, né, para a gente discutir hoje aqui, pesquisando um pouco, eu diria também que a gente tem, digamos assim, além desse tripé de ensino, pesquisa e extensão, para enriquecer essa área, a gente fala de mudanças sociais, os impactos que o ensino trazem nessa mudança social, falar também de transformações da própria prática jurídica, onde a gente associa, né, a teoria ao conhecimento prático, a aplicação prática ali no dia a dia, e também sobre esses avanços tecnológicos. Então, botar num caldeirão aí os avanços tecnológicos, o fomento à prática jurídica, à prática acadêmica, e também toda essa questão desses impactos, dessas mudanças sociais que o ensino pode proporcionar. E aí, complementando essa informação, eu trouxe, digamos assim, alguns aspectos que poderiam ser observados como tendência desse ensino jurídico. Alguns desses aspectos. E aí a gente vai bater um papo sobre isso, vou comentar, você complementa e a gente fica nessa relação dialógica, né, como você bem colocou. O primeiro aspecto que eu acho que vale muito a pena a gente destacar é a questão da tecnologia e educação jurídica. Hoje, você já trouxe aí muito rapidamente a história digamos assim, do letramento digital e do direito digital. Hoje já é uma realidade, né? Inclusive uma realidade legislativa, né? Já entrou em vigor a lei, né, desde o início do ano, que trabalha essa questão, aborda essa questão de digamos assim, de um rol de habilidades que precisam ser trabalhadas dentro das instituições de ensino superior na área do direito,
que dizem respeito ao direito digital. Então, também você pode falar um pouquinho sobre isso. E a gente sabe que o letramento digital ele é imprescindível. Primeiro porque hoje aí bate a nossa porta constantemente os sistemas onde precisamos navegar dentro dos tribunais, das próprias instituições de ensino, né? Não se pode mais compreender o ambiente da instituição de ensino como algo à parte da questão tecnológica. Então, a gente trabalhar o ensino jurídico, focar nesses avanços tecnológicos, inclusive simuladores, os ambientes digitais onde a gente consegue compreender a realidade jurídica e trabalhar esses aspectos. Além disso, ambientes online com plataformas que também auxiliam e complementam o ensino. Tudo isso, digamos assim, num grande pacote para abordar essa questão de como o direito está caminhando conjuntamente com a tecnologia para facilitar esse ambiente de aprendizagem. É isso que você percebe também nessas instituições de ensino com as quais você lida? Eu percebo que algumas instituições que utilizam plataformas que reúnem essa interação com diversos sistemas judiciais, eles conseguem trabalhar no aluno essa competência dele ser inserido no mercado de trabalho sem esse susto do letramento digital. Esse gap, essa falha. Exatamente. Ele entra desde o início da formação com o letramento digital. Trabalhando aí, a gente pode já buscar e fazer um link com a prática, porque não pode estar dissociado. Toda vez que você fizer letramento digital, pode trabalhar diversas competências práticas, né? Nós fizemos uma live, um conteúdo sobre isso, sobre quais práticas que podem ser trabalhadas dentro de uma plataforma digital, por exemplo. Então, assim, ele pode inovar ali, trazer vários atores, não necessariamente só a advocacia, mas a partir de casos do núcleo de práticas jurídicas, por exemplo, trabalhar dentro da sala de aula algumas outras ações do processo judicial, alguns outros atores de carreiras jurídicas, como promotoria, como a magistratura, né? Também como delegados, dali uma simulação de um inquérito policial, como funciona. Então, é muito importante que o aluno tenha esse contato com essas plataformas digitais, e aqui eu já posso fazer, com certeza, uma indicação do bonsai ser considerado uma prática inovadora e exitosa, justamente por conseguir reunir e facilitar essa aprendizagem para o aluno, com que ele tenha não só a identidade do que é um processo que tramita, né, como é que é uma tramitação de uma cadeia de ações, né, de atos processuais, então uma árvore de processo que a gente chama, e também, assim, ele não tome um susto, porque toda vez que ele for para o mercado de trabalho, ele vai lidar com, não é com um PJE, eles são com vários softwares de PJE, diferentes entre tribunais e regiões diferenciadas. Então, se ele atua na área previdenciária, ele vai trabalhar com um tribunal TRF1, TRF3, TRF5, e às vezes cada um vai utilizar um PJE. Então, ele vai ter que estar habituado dentro de uma plataforma que reúne esse acesso a diversos softwares de aplicação jurídica mesmo, né, do exercício do direito. E, no caso, quando a gente busca a prática também, fazendo essa associação já, desde os anos iniciais, plataformas como o Bonsai permitem que o aluno possa ter acesso a casos reais, o que estimula a aprendizagem, estimula também a permanência no curso, né, você evita evasão, porque ali o aluno não começa a ter o acesso ao caso real, né, a trabalhar com o caso real a partir dos anos finais do curso. Não, desde o ano inicial ele pode trabalhar competências como oratória, leitura, interpretação de texto. Então, como tendência no ensino jurídico, eu vejo que a tecnologia e a prática elas estão assim, muito conectadas e devem estar inseridas desde os anos iniciais da formação. É interessante você trazer essa questão, principalmente porque não é incomum, como você bem colocou, que no momento em que o aluno encontra-se ali, ele e o computador para protocolar uma petição, por exemplo, de que tempos atrás ele ia ao setor de distribuição do fórum, entregava e deixava que o serventuário lá desse o andamento. Hoje é o próprio advogado quem faz o upload da sua peça, acompanhado dos diversos anexos, e ali ele é quem vai distribuir, e o sistema do tribunal acaba fazendo encaminhamento para o órgão jurisdicional que vai conduzir, mas é ele quem começa o protocolo, é ele quem avança nessa etapa. E aí a gente sabe que, naturalmente, os operadores do direito precisam estar totalmente habilitados com esse desenvolvimento dessas habilidades digitais para conseguir
realmente dar vazão a essa demanda. Então, trabalhar isso já nos bancos da faculdade, né, nos assentos ali, o núcleo de prática jurídica é o melhor laboratório para que isso aconteça, ele vai permitir que o aluno compreenda essa realidade digital, que bem que se registre, que o aluno, geralmente, de uma forma geral, o aluno vai estar ali já imiscuído em redes sociais, já consegue compreender melhor, um pouco, de uma forma geral, essa realidade virtual, né, esse ambiente virtualizado. Todavia, quando diz respeito a sistemas de processo, né, ou sistemas de gestão processual, ou até mesmo de gestão dentro dos tribunais, ele vai precisar conhecer, se intimizar com esse ambiente, né, fazer esse processo de letramento, e aí realmente, já fazendo esse gancho, como você falou, para a clínica jurídica, que é o núcleo de prática, ele trabalhando já ali, já vai poder perto, acompanhado do advogado, supervisionado pelo professor, ele vai compreender melhor essa realidade e fazer um ciclo completo de atendimento, desde o assistido, que comparece, até o processo, muitas vezes, de mediação, né, de solução pacífica do conflito, e quando isso não é possível, avança para a seara de protocolo, de elaboração da peça, que é corrigida e supervisionada pelo professor ou advogado, e na sequência o protocolar ele pode acompanhar, deve acompanhar, porque o advogado vai utilizar um token, o seu acesso específico ao tribunal, ao órgão do Poder Judiciário, para fazer o encaminhamento. E aí, quando você trouxe essa questão de que o aluno precisa conhecer e associar isso já desde o início à prática, o que a gente tem como referência? E aí você trouxe a questão do bonsai. É uma plataforma que permite, inclusive, que nas disciplinas dogmáticas, como imaginemos assim, direito penal, direito civil, direito previdenciário, ele consiga trazer um caso que está ali no núcleo de prática, que é um caso real, um atendimento real, e compartilhar com a turma, ainda que preservando os dados originários do assistido, por uma questão de LGPD, né, mas ele já consegue trazer um caso concreto. E em sala de aula, introduzir a prática a uma disciplina que, em tese, seria teórica. Então, de fato, isso é uma tendência hoje do direito, porque a gente sabe que os cursos que têm a prática, como você muito bem colocou, antecipada na sua matriz curricular, independentemente dele ir ao UNPJ trabalhar ali, atender o assistido, mas o professor de sala de aula já trazer nessas disciplinas, que em tese não seriam disciplinas práticas, mas o conceito, a acepção e o contato com casos reais, facilita com que a instituição tenha um aproveitamento melhor, uma capacidade de assimilação de conteúdos e um destaque no Exame Nacional da OAB, nas aprovações, aí, nos índices de boa aprovação do ENAD, inclusive o selo OAB recomenda. Então, a gente sabe que estudos do mercado mostram que essas instituições que antecipam a prática para os primeiros semestres do curso conseguem avançar nesses resultados de mensuração final, onde ele vai conseguir ali mostrar que de fato aprendeu aquilo que foi ensinado. E aí eu vou dar até uma questão do que é, né? Porque existe muita dúvida em relação ao que é o inovador, o que é o exitoso. Né? O inovador é algo que não é feito por outras instituições da região. E o que é exitoso é justamente que você garante esse feedback para o aluno, em que ele realmente tem a certeza de que aquela competência foi trabalhada e foi adquirida. Ele sabe, ele não só conhece a matéria, ele sabe executar, fazer aquela ação, né? Então ele sabe conhecer, ele sabe fazer, e ele sabe e aprende a conviver, o que é muito importante nessa interação dialógica, que ele vai ter o feedback do professor, do advogado, essa interação também com a comunidade, né? Um eventual aluno ali no NPJ vai aprender a fazer registros, porque hoje a pessoa se forma e às vezes ela vai empreender. É um grande desafio, ela vai ter que entender ali de técnicas de administração. Hoje não tem mais um arquivo, tá ali um arquivo, era muito comum, você vê, o que eu preciso para o escritório? Uma mesa, 2 cadeiras, uma cadeira, né, um pouco mais imponente ali para quem para convencer o cliente. E um arquivo, era o que você precisava. Hoje você não tem mais isso, né? Hoje você trabalha com modelos de coworking, por exemplo, você não precisa mais de um espaço físico, um espaço físico. Então, o que importa é o seu intelecto ali, como você vai aplicar ali o que você conhece na prática. E hoje, então, é fundamental que a pessoa tenha ali repositórios, saiba lidar com arquivos digitais. Sim, isso é muito interessante, porque o Bonsai também, né, fazendo aí a propaganda, realmente, a publicidade, na verdade. De fato, é isso que falta, às vezes, no mercado. As pessoas não sabem como organizar. Então, como organizar aquelas pastas, como receber no cliente, como fazer o atendimento. Não só ali lidar com o processo durante a ação judicial, porque tem todo um antes e um depois. Perfeito. Antes o atendimento, às vezes orientação, técnicas de mediação de conflito.
e também o depois, na conclusão, de lidar com o cliente, como fazer, né, essa interação e até adaptar a linguagem. Uma das técnicas que a gente conversou também naquela live sobre competências no ensino jurídico, em que, muitas vezes, né, o profissional vai ter que adaptar ali a linguagem. Uma hora ele lida com um público, uma comunidade que precisa de mais orientação um pouco mais acessível, né, e ora ele vai ter que dominar, por exemplo, o português jurídico. Perfeito. Então, essa técnica você pode trabalhar desde os anos iniciais, isso que é muito interessante com as práticas acadêmicas, como você bem pontuou. E essa parte da inovação é justamente isso, você trazer o êxito para o aluno. Ele não vai ter esse susto quando ele se forma, né? Quando ele conclui, ele não vai ter aquela impressão de que agora ele estaria preparado para começar o curso, isso é muito comum. E essa interação, né, da inovação é uma plataforma que permite trabalhar vários aspectos dentro de um único local, um único acesso. Isso facilita a vida da instituição, facilita a vida do aluno, facilita a vida do professor. E permite, o que é muito difícil, aplicar interdisciplinaridade e transversalidade. Muitos temas. Um aspecto que eu ia puxar. Estamos numa sintonia de pensamento. A interdisciplinaridade aí, você vê que conecta a tecnologia, você conecta com a prática, e quando você fala da prática, uma plataforma digital, tal qual é o Bonsai, você permite fazer essa interdisciplinaridade, ou seja, trazer outras disciplinas que não o direito, mas que são fundamentais para a análise jurídica, né? Que elas se complementam. E, por outro lado, também você consegue trabalhar dentro da mesma prática acadêmica, dentro de um caso real, quais são os temas transversais ali envolvidos. E ali você consegue fazer um registro disso, que muitas instituições fazem essa interdisciplinaridade, também trabalham temas transversais, mas não conseguem pecam pelo registro e as evidências, né? Exatamente. Se perdem. Ela não consegue mapear ali quais são as competências trabalhadas que envolvem os temas transversais, o que é fundamental. Eventualmente você vai trabalhar aspectos de ética, biodireito, direito ambiental, naturalmente você está trabalhando temas transversais. Como fazer esse registro e transformar também em competências de temas transversais é o uso de uma plataforma em que o aluno realmente consiga entender. É um desafio, né? Exatamente. Qual a função dele em cada prática. Ele vai aprender qual a competência, qual o resultado daquela prática. O aluno ter acesso, o estudante poder saber como que ele vai trabalhar essa competência, como ele vai adquirir essa competência e entender quais são os temas que envolvem, é de suma importância também no ensino jurídico. É interessante que, sempre nessa linha desse bate-papo nosso, né, que essa integração, né, e a própria transversalidade dos temas, eles acabam por tornar a compreensão do direito como algo mais amplo, porque o sistema ele é complexo. Não há que se dizer que o indivíduo está ali sozinho e ele compreende todo o fenômeno jurídico apenas sob o recorte da lente do direito. Então é importante que ele entenda o fenômeno do ponto de vista jurídico para saber as repercussões, para saber para onde avançar dentro daquele processo, mas se ele compreende com toda uma visão sistemática, ele consegue sim avançar, consegue seguir e consegue mostrar passo a passo o que é que ele vai avançar em relação ao direito. E mais do que isso, os impactos sociais daquela medida. Então é importante se compreender esse fluxo, todo esse aspecto, e a partir daí você conseguir tratar aquele caso de forma ampla, complexa e geral. Então a gente entende o particular, que é a visão do direito, e insere ele numa gestão completa para que o indivíduo consiga trazer soluções para aquele caso, consiga apresentar sobre um determinado fato. Ele tem um eixo de repercussões civis, criminais, administrativas, né, e tudo isso possa ser observado pelo operador do direito para trazer todos os impactos que aquela situação traz. E a melhor assistência, o melhor acompanhamento. Então, se a gente já traz isso, essa visão geral, do ponto de vista da formação do estudante, ele vai ter habilidades desenvolvidas também para além ou para após a formação, para que ele consiga exercitar também, com as competências desenvolvidas, toda aquela atuação de forma plena. Então, isso é uma tendência, indiscutivelmente, dentro da área do direito. E enriquece o aprendizado, de fato. Uma outra coisa que eu registrei aqui é essa necessidade de entender a ética, a justiça social e sustentabilidade. São valores transversais,
mas que ao mesmo tempo complementam a análise do direito, mas hoje é importante que o estudante entenda, compreenda quais são as ações, né, ou melhor, quais são as consequências que as suas ações dentro do direito elas trazem. Então, ele, como futuro profissional do direito, a gente sabe da necessidade de agir de forma ética, entender o compromisso, como você já trouxe, assim, uma educação ambiental. Então, as suas ações, que impactos ela traz também, né, para todo aquele sistema, e além disso também a sustentabilidade, né? Então são conceitos transversais, mas que ao mesmo tempo abrem a visão do operador do direito e indiscutivelmente precisam já ser tratados na graduação. A gente não pode esperar ele se formar para ter essa visão, para ter essa, digamos assim, análise, né, mais completa de todo o circuito. Sim, até porque a área jurídica é uma área dinâmica, então você sempre vai ter que estar inserido ali naquela comunidade, né? Perceber as dores da comunidade, perceber quais são as necessidades para, de fato, oferecer soluções. É isso. Não tem como, né? Hoje, o que é o conceito de ética, lógico, a gente tem esse debate sobre ética, se for entrar aqui, não termina o podcast, mas é justamente isso, são milenares. Você pegar, a gente pega os textos dos filósofos antes de Cristo, que trabalham já temas ligados à ética, e a gente vê isso até hoje. Então, são temas que se permeiam a própria convivência social. Então, não tem como estar dissociado, de fato. Sempre que trabalharmos o critério de tendências no ensino, vai estar sempre ligado a questões de ética, justiça social, sustentabilidade, que é uma das exigências, então, podem ser trabalhadas nos temas transversais. É justamente para essa razão que o MEC obriga que as instituições façam, né, comprovem como são trabalhados os temas transversais, para que a formação não seja uma formação fragmentada, e sim uma formação ampla, que se forme um senso crítico e um cidadão responsável ali na formação cidadã, né? Entenda o papel dele dentro da sociedade. Beleza. Já nos aproximando aqui do fim, veja que a gente conversa, quando a gente vai ver, o tempo voa, né? Sim. Eu queria trazer 2 aspectos finais que são importantes para serem considerados, né, nessa visão da necessidade de uma perspectiva de mudança dentro do ensino jurídico. Primeiro, aquela história do aprendizado de uma vida toda, ou seja, a gente já não consegue mais conceber uma formação do direito que ela vai ser estanque ali quando a graduação se encerra. Então é muito importante, e a gente já percebe as instituições se preparando para isso, para que mesmo depois da graduação, o profissional que se forma continue se preparando para enfrentar os novos desafios que são postos ali no dia a dia. Então aquela história de formação continuada, mesmo que ele encerre o ciclo da graduação, ainda assim ele vai se deparar com novos casos, complexidades que surgem e a necessidade de continuar-se recorrentemente qualificando-se para atuação, né, no dia a dia com qualidade, com compromisso e com seriedade. Então, isso é uma tendência que a gente vê hoje, né, para o direito como algo que acompanha a formação. Então, você já pensa aqui na formação, tem cursos livres que hoje são oferecidos mesmo ao longo do curso, né, da graduação, e tem aqueles que depois de formado, desenvolvido aquelas competências, aquelas habilidades, é preciso aprofundar. A gente sempre sabe do histórico aí de pós-graduação, de outros cursos que surgem, mas uma necessidade de formação prática, inclusive, né, na atuação, mesmo depois da graduação. Isso já é uma tendência que eu acredito que se consolida e que vai continuar se renovando, né, o tempo todo aí, para que o profissional esteja sempre qualificado. E se fechar a isso, é se ensimesmar e, digamos assim, não compreender a necessidade de estar sempre qualificado, sempre atualizado, para continuar atuando, né? 2 aspectos que eu vejo aí que são interessantes. Ou, se a pessoa se fecha, ela vai passar a ser solipsista, né? Que é aquela ideia de ensimesmado, como diria Machado de Assis, ensimesmados de hábitos reclusos. Então, é mais ou menos essa ideia de não existe isso mais no direito, não existe porque há dinamismo da inovação legislativa e outra, os precedentes qualificados, né? Aí você vai trabalhar esses critérios de overruling, override, distinguish. Aí a gente fala assim, tudo bem, estou falando sistema, o que significa isso na prática? Mudança do entendimento. Jurisprudencial, ou mutação da posição constitucional. Perfeito. Toda vez que você trabalhar ali súmulas, aí o próprio colegiado ali da nossa corte máxima muda o entendimento sobre uma determinada legislação. É a mesma lei.
Se o profissional, o operador do direito, não sabe lidar ali com essa inovação legislativa e inovação interpretativa, a hermenêutica mesmo aplicada na prática, ele vai estar ultrapassado, ele vai estar desatualizado e ele fica em si mesmado, a tendência é ele não querer mais. Né? Existe já uma que a gente percebe aí nesse paradigma que mudou o direito físico para o direito digital, na prática, existe já uma tendência dos advogados, que são mais tradicionalistas, mais conservadores, a contratarem pessoas para fazer peticionamento, por exemplo, porque eles não têm esse letramento digital. Para eles é uma barreira a ser ultrapassada, um desafio a conquistar nesse caso. E é uma tendência, então, assim, um aprendizado ao longo da vida em todas as carreiras, né? Não só a carreira jurídica, mas é justamente isso. Hoje a gente não tem mais eu vou terminar. A ideia é, você vai ter que sempre aprender alguma coisa nova, porque senão o mercado vem e engole. Numa avalanche. Nossa. E eu diria que nesse contexto, e já linkando com esse último aspecto de tendência, é essa globalização. Vivemos num mundo globalizado, então o conhecimento desses sistemas, inclusive internacionais de justiça, permitem que a gente falou sobre isso, né, numa live na semana passada, sobre essa questão de sistemas de cortes simuladas no âmbito do direito penal internacional. Então já mostra essa necessidade de compreensão dos sistemas globais, onde essa formação, né, do direito comparado, essa compreensão do direito internacional também lhe permite a construção de uma carreira que vai se solidificando aí para além das fronteiras do Brasil. Então é importante a gente perceber essa necessidade e os cursos, de uma forma geral, entenderem também da importância de se anteciparem ao futuro, porque o futuro é hoje, né? Essa ideia de que o futuro é amanhã, né? Já passou, né? E aí a gente não pode esperar ser, né, digamos assim, engolido ou afogado por tantas evoluções. Então eu entendo que há uma necessidade dessa compreensão geral e aí realmente adequar, né, a atuação para que a gente consiga estar par e passo aí com todas essas tendências, todas essas mudanças de mercado. E o profissional do direito não está afastado disso, ao contrário, seguir esse fluxo, nessa onda, para conseguir enfrentar esses novos desafios. Do direito, nesse caso aí já se fala em comunidade internacional, comunidade acadêmica globalizada, né? Uma comunidade em que você trabalha vários estudantes dentro de uma mesma cadeia de formação, né? Com ensino à distância, ensino híbrido, várias metodologias que hoje, depois da pandemia, né, a tendência é só aumentar. Você tem hoje a quebra de barreiras. Quais são as barreiras ainda? De língua. Mas as barreiras territoriais estão começando a cair. Então, existem já instituições de ensino que trabalham a ideia de educação transnacional. Ou seja, você consegue formar num ensino de excelência, sem ter que se deslocar, sem ter que abandonar a família, né, por um tempo, porque isso já é às vezes um desafio grande. Mas sem ter que deslocar toda a família, trabalho, tudo para poder estudar fora do Brasil. Você pode estudar fora do Brasil estando no Brasil. Isso. Então, essa ideia de globalização do ensino e das profissões é uma tendência que também só vai aumentar. Como diz, né, aquela ideia da luz, ela é daqui para maior. E o critério em relação a esse aspecto da formação globalizada, a gente vê também pelos próprios movimentos sociais. Você vê ali movimentos como o Me Too, começa lá, né, com uma pessoa fazendo se insurgindo, né, contra uma tendência, uma conduta, e a partir dali aquilo toma uma proporção por conta da internet. Então, hoje não tem mais como estar dissociado. Perfeito. A educação sempre vai estar inserida dentro dos movimentos, dentro daquela massa, né, qual é o clamor público, qual é o clamor social, e a globalização traz isso a partir da internet, a partir de vários outros meios que a gente tem no ensino. O aluno não pode estar mais ali, eu trabalho aqui nesse contexto. Ele tem que estar contextualizado e, ao mesmo tempo, antenado. É isso aí, minha querida. Maravilha. Como sempre, esses bate-papos rendem, a gente conversa, a gente fala sobre isso. Ótimo. E, no mais, lhe convidar para que outros encontros, né, como esse aconteçam, a gente possa estar batendo um papo.
aqui. A ideia é que esses nossos bate-papos sejam, inclusive, um pouco mais rápidos, a gente possa abordar de maneira assim assertiva, pontual, cirúrgica, temas sobre ensino jurídico, sobre prática acadêmica, e a gente consiga, né, trocar figurinhas e compartilhar com a nossa audiência esses conteúdos tão interessantes. Grande prazer, obrigada aí pelo convite. Tá certo. Pessoal, então ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, e convidamos vocês então para se inscreverem no nosso canal do YouTube, nos seguirem nas nossas redes sociais, e a gente vai estar compartilhando sempre conteúdo de qualidade, falando sobre ensino jurídico, sobre novas práticas, sobre melhores práticas acadêmicas, trazendo sempre o bonsai nesse centro desse turbilhão de informações e de dados importantes para essa formação jurídica no Brasil de qualidade. Forte abraço e até o nosso próximo BonsaiCast.